Esta é a história de um menino que, desde o momento em que nasceu, foi desprezado por seus pais. Seu nome é Davin e sua desventura foi ter nascido no mesmo dia e na mesma hora que Kajin, uma criança abençoada pelo deus da espada. Kajin nasceu com um corpo abençoado e talento. A mãe de Davin apenas desejava que seu filho fosse Kajin em vez dele. Ela e seu pai estavam decepcionados com Davin, sendo uma das razões o fato de que ele não tinha seu braço direito. Sua mãe sussurrava todas as noites que ele deveria morrer. Davin estava ciente disso e se desculpava com ela, sem saber por que era desprezado. Antes de continuar no vídeo, obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal Mangá Sensei. E cada um de vocês que está me estivando trazer cada vez mais vídeo com essa qualidade. Continuando a história, ele não queria morrer. Quando Davin ainda não tinha nascido, ele ouviu seu pai dizer que ele era a esperança. Naquela época, eles esperavam que Davin superasse seu irmão mais velho. Seu pai esperava que, quando Davin nascesse, ele seria melhor do que o filho de seu irmão. No entanto, Davin nasceu apenas com uma mão e sem a bênção de um deus. O fato de ele ter nascido já destruiu todas as esperanças de seu pai. Enquanto Kajin brincava sorrindo e já começava a andar, Davin ainda lutava para se levantar. Quando Davin aprendeu a dar seus primeiros passos, Kajin já estava empunhando uma espada. Na primeira vez que Davin empunhou uma espada, Kajin já tinha experimentado mana e começado a treinar a esgrima de Samion. Em algum momento, Kajin se tornou objeto de adoração e inveja de Davin. Quando Davin tinha 7 anos, foi enviado como um dos assistentes de Kajin. Exteriormente, era sabido que ele foi enviado como ajudante para apoiar Kajin, mas a realidade é que seus pais o venderam por 300.000 budões. Conforme cresciam, Kajin aproveitava-se dele, pois desde o início Davin era um incômodo para ele. Por isso, Kajin descontou sua raiva em Davin, que não tinha escolha a não ser segurar suas lágrimas. Era difícil para ele suportar o fato de que os adultos que passavam por ele faziam vista grossa para a situação. O tio de Davin era conhecido como um homem incrível, mas ele deixou a família há muito tempo e nunca voltou. Por isso, não havia ninguém para controlar Kajin. Então ele cresceu como um chefe. Ele vencia facilmente todas, pois tinha um talento superior e a bênção do deus da espada. Em breve, ele enfrentaria Davin, que sentia inveja da força de Kajin. E o talento Kajin desprezou o olhar no rosto de Davin e partiu com tudo contra ele, pois não suportava ser visto daquela forma por alguém sem erro. Kajin diz a Davin que ele pode trabalhar duro a vida toda se quiser, mas nunca será capaz de alcançar sua força. Davin quer vencer, ele realmente quer, mas seus sonhos não podem ser alcançados apenas com trabalho duro. Kajin ficou preguiçoso com seu treinamento à medida que crescia, afundando em álcool, festas selvagens e drogas. E ainda assim Davin não conseguia derrotá-lo. Kaju era um gênio que não trabalhava, e Davin era um idiota que trabalhava duro, mas ele tem uma certeza: suas posições não serão as mesmas para sempre. Depois de muitas lutas, a mais significativa chegou para Davin. Após trocar alguns golpes, pela primeira vez ele conseguiu a vantagem sobre Kajin. Após cegá-lo, ele se aproximou rapidamente para desferir um golpe direto com o qual finalmente conseguiu derrotar Kajin. Até aquele momento, o histórico de confrontos diretos era de 21 lutas e 21 derrotas para Kajin, mas depois de 29 anos, Davin conseguiu vencer. Apesar de todas as vezes que perdeu e das pessoas dizendo para desistir, roubando dele por ser um idiota sem talento, ele venceu e todos gritaram seu nome. Kajin não suportava perder para Davin naquele momento. Davin ouviu as palavras que caíram em seus ouvidos quando era mais jovem, as palavras de desprezo que seus pais diziam a ele. Davin diz a Kajin que se fosse ele, não teria vivido daquela maneira, não teria desperdiçado sua vida com álcool e drogas. Ele deixa claro que teria vivido uma vida mais significativa do que pisar nos fracos. Quando Davin se vira para sair, pensando que tudo acabou, Kaju enfia sua espada em seu peito, deixando todos atônitos. Kajin, um idiota até o fim. Apesar de derrotar Kajun, não havia como Davin sobreviver. A grande espada do sol, que apenas a linha direta da família Samion usa, também contém a mana da família Samion, com propriedades antimágicas. Isso significa que, a menos que a miraculosa Santa Lionel aparecesse, não havia como Davin sobreviver. Antes de fechar os olhos, Davin diz a Kajin que ele sempre será lembrado como um perdedor. Surpreendentemente, Davin acorda mais tarde amarrado, acreditando que está no inferno, mas um homem mascarado diz a ele que ele é um sortudo, pois a miraculosa Santa Layla estava presente na arena e curou Davin, apesar de que todo seu corpo estava quebrado e tudo que ele conseguia fazer era respirar. Em seguida, esse cara pergunta a Davin se ele assinou um contrato com o diabo. Davin fica surpreso ao ouvir tal afirmação, mas o cara menciona que seus pais admitiram isso, então é inútil negar. Além disso, foram encontradas
garrafas com o sangue de Davin para o contrato como o diabo na casa de sua família. Eles o acusam de ser um demônio que sacrificou 300 crianças inocentes para se fortalecer. Davin conseguiu derrotar Kajun, mas não a família Samio. Afinal, sua própria família escolheu Kajin em vez dele por causa de todas essas acusações. Davin é condenado à prisão perpétua e seu mana é selado. Os tendões de Davin foram cortados e seu mana foi selado por muitas correntes. E assim ele foi levado para a prisão, onde recebeu uma visita de Kajin, que riu dele. Kajin conseguiu se tornar um imperador da espada e as pessoas o elogiam por ser um gênio trabalhador. Este idiota agradece a Davin por tudo, pois foi graças a ele que ele alcançou tudo isso. Depois que Kajin o humilhou e deixou a comida que trouxeram, Davin diminuiu tanto a leite e pararam de alimentá-lo. Davin estava faminto e pensa que teria sido melhor morrer na arena do que morrer dessa maneira. Davin desaba e se pergunta se tivesse os 2 braços, sua vida teria sido diferente. Se ao menos ele fosse de linhagem direta. Se ao menos tivesse a bênção do Deus Espada. Se ao menos tivesse tido isso, sua vida teria sido diferente. Davin se recusa a morrer e, embora pareça que é isso que vai acontecer, ele não acredita que está morto. Afinal, Davin abre os olhos novamente, confuso, e é chamado pelo nome Vinchin, e uma espécie de pessoa familiar que está segurando seu braço direito. É um adulto de um dos ramos da família. Ele se pergunta como conhece, mas, mais importante, por que ele o chamou de Minchi? É um sonho? Vinchin é o 7º filho de Adenkaga. Ele pensa que está em um sonho e não parece tão ruim. O ar parece fresco ao contrário da prisão em que estava. Além disso, ele tem seu braço direito. A pessoa à sua frente continua segurando seu braço. Davin tenta causar dor usando mana, mas ele reage. O método para bloquear esse tipo de ataque é se separar fisicamente do oponente. Davin empurra o cara para trás, embora esteja surpreso, pois não é um ataque forte o suficiente para empurrar alguém tão longe. Em seguida, ele se desculpa e conta a ele que suas mãos escorregaram. O cara se levanta furioso e diz a Davin que seu filho o esmagará impiedosamente e que será a primeira vez que a família filial esmagará a família principal. O cara vai embora ameaçando e dizendo para esperar pelo dia da Assembleia dos Verdadeiros Tipos. Mas isso é um sonho. Se fosse, ele deveria ter acordado até agora. Em seguida, algumas memórias começam a voltar para ele. Sua mãe faleceu depois de dar à luz, enquanto seu pai não se importava com ele. Todas as outras crianças o tratavam como lixo, mas os 8 filhos da famosa família da espada Denkaga. Ele é Vinchin, o 7º. Ele era tão covarde que se encolhia e chorava em seu quarto depois de ser esbofeteado por Moa, o mais jovem da família. É hora de aceitar. O Davin que conhecíamos da família Samion se tornou a menção inútil da família Denkaga. Sim, reencarnou. O agora 21 não entende como isso aconteceu. Em seguida, ele encontra um diário que Vinchin costumava desprezar a si mesmo. Sua autoestima ficou tão baixa que ele desistiu de tudo. Tudo indicava que Deus havia ouvido as orações de Davin. Ele queria viver em seus últimos momentos. Então ele se pergunta o que aconteceu com o 21 original. Momentos depois, ele ouve uma voz, o que o alerta. Ele pensa que é um demônio tentando enganá-lo, porque sua reencarnação nunca deveria ter acontecido. Mas não. Quem está falando com ele é o proprietário original do corpo em que ele está. Desde que o Vinchin original lhe deu seu corpo, ele não tem mais um nome. Agora ele decide se chamar Julia. Vinchin está enfrentando uma revelação, algo que os deuses dão aos humanos. Ele ouviu dizer que pessoas abençoadas desde o nascimento podem ouvir a revelação, o que significa que Julian é um deus, um menor. Julia menciona que, originalmente, ele pretendia chamar um deus espiritual, mas o agora Vinchin rastejou em vez disso. Se Julian quer se tornar um verdadeiro deus e não o menor, ele deve alcançar inúmeras realizações. Isso é chamado de chamado. Se Julian completar seu chamado, ele poderá se tornar um verdadeiro deus. Vinchin lhe diz que entende as circunstâncias, mas deixa claro que não está interessado em suas conquistas, porque se tudo for como Julian disse, isso significa que Vinchin conquistou uma nova vida para si mesmo, ou estará ocupado vivendo. Então ele não terá tempo para ouvir os desejos de um fantasma. Julian desistiu de sua vida e Davin desejou uma. No entanto, ele menciona que a energia espiritual que ele tem é muito baixa e se essa energia desaparecer completamente, o corpo de Vinchin morrerá. Vinchin acha que é mentira, pois percebe que o corpo está muito saudável para uma morte prematura, mas logo depois ele desmaia no chão. A partir desse momento, Julian lhe mostrará as verdadeiras memórias, aquelas em que Vinchin era tratado como sujeira. No entanto, ele nota algo na expressão que ele tinha, o que o leva à conclusão de que enquanto Vinchin estava agindo como covarde, ele estava se preparando para se vingar. Pensamentos de todo inadequados para um menino de
de 13 anos. Vinchin acorda e Julian pergunta se ele vai ouvi-lo agora. Em seguida, Julian pergunta a Vinchin se ele conhece o arquidemonio Davin e o herói Rei Kajun, o que surpreende Vinchin grandemente. Isso aconteceu há 500 anos. O espadachim de um braço Davin escapou da prisão de Samion e, usando um contrato com um demônio, devorou milhares de vidas para se tornar mais forte. Dizem que ele matou mais de 10.000 pessoas. Então ele é registrado na história como um grande demônio, mas 500 anos atrás. Isso significa que ele viajou 500 anos para o futuro. As coisas não parecem fazer sentido, mas além de terem os nomes Davin e Kajun, ambos são da linhagem da família Samion. No entanto, Vinchin tem certeza de que em sua vida passada ele morreu naquela prisão. A família Samion abandonou o Homem de um Braço e escolheu a Espada da Tempestade, enquanto o espadachim de um braço morreu sozinho. A Espada da Tempestade se tornou o Imperador da Espada, ou assim se presume, mas fabricar a história e se referir a eles como o grande demônio, o rei e o herói. Isso é algo que deixa Vinchin muito irritado. Julian brinca e conta a ele que Kajin era um amigo que realmente amava Davin, o que deixa Vinchin ainda mais irritado, pois ele sabe que essa é uma história inventada. Julian pergunta a Vinchin se, em uma vida passada, ele foi alguém daquela época. Em seguida, esclarece que a história é apenas uma combinação de histórias deixadas pelos vencedores. Julian continua falando e menciona que o rei engoliu suas lágrimas e trabalhou com o maior herói da época, seu melhor amigo, o Imperador da Espada do Sol, para derrotar o grande demônio Davin. O Imperador do Sol é o ancestral de Arsen, da família Adenkaga. Vinchin fica surpreso ao descobrir que esse moleque se tornou o primeiro patriarca da família Tinka, pois Asvin era um menino que admirava muito Davin. Isso ocorre porque, quando Arselin era jovem, ele era discípulo de Davin. Arsen até o visitou algumas vezes enquanto estava na prisão. Ele ficou chateado com o que fizeram a Davin e disse a ele que se certificaria de que ele recuperasse sua honra. No entanto, depois de dizer isso, não o visitou mais. Julia menciona que Arselin é o primeiro patriarca da família Adenkaga e lhes deixou a missão de suas vidas, algo relacionado à conquista de Julian, superando a família Samion e enfrentando a verdade. Vinchin acredita que Arselin definitivamente disse a ele que descobriria a verdade. Ele era alguém que sabia como haviam prejudicado Davin. Vinchin não tem certeza, mas Arselin Falke deixou a família Falke e criou a família Ninka para enfrentar a verdade. Adenkaga é uma nova família que foi criada para restaurar a honra de Davin. Vinchin supõe que seja o destino nascer da família Arcelano. Vinchin pergunta a Julian se, ao cumprir seu chamado, ele se tornará um verdadeiro deus. E a resposta é sim. E se isso acontecer, Davin será capaz de se tornar o verdadeiro dono do corpo de Vinchin. E se Julia se tornar um deus, ele poderá conceder uma bênção. É um acordo que beneficia a ambos. Vinchin agradece Arsen e pega uma espada, e diz que ele herdará a missão que deixou para trás. Ele superará a família Samion, a família que o traiu. Julian brinca com Vinchin e o chama de velho. Porque se ele é alguém de 500 anos atrás, então ele é um homem velho, não é? Depois de caminhar um pouco, eles chegam a um treino de luta. Vinchin se pergunta que tipo de artes marciais as pessoas daquela época usariam. Ele está interessado em saber o quanto as artes marciais evoluíram ao longo de 500 anos. Ele também se pergunta o quão fortes se tornaram os descendentes de Kajun. No entanto, seu corpo está tão pesado que ele desmaia. O corpo que ele tem agora não está muito bom. Está em um estado tão ruim que se ele não usar mana para controlá-lo, ele não será capaz de levar uma vida normal. Depois de meditar por um tempo, ele sente um fluxo de mana e chama Julia. Em seguida, ele reclama com ele porque ele não aprendeu a manejar a espada quando tinha aquele corpo. Julia responde que ele tinha uma deficiência que não permitia que ele aprendesse. No entanto, Vinchin diz a ele que ele tem o exoesqueleto celestial, então ele deveria ter aprendido a usar a espada. Julia nem sabe sobre o exoesqueleto. Vinchin menciona que, com o exoesqueleto celestial, ele é capaz de armazenar mana em qualquer parte do corpo, mais precisamente nos ossos. Julia ainda não entende. Vinchin tenta explicar de forma mais compreensível. O artista marcial precisa usar mana para possuir força além de um humano normal. A mana que causa milagres é armazenada no coração de um humano, mas ter o exoesqueleto celestial significa que a mana pode ser armazenada nos ossos acima do coração. Isso significa que quem possui isso poderá usar mana infinitamente. Julia ainda não entende a importância do que Vinchin está falando. E é isso, Kajin, a quem todos chamam de Rei-Herói, também possuía o exoesqueleto celestial. Ironicamente, Davin renasceu em um corpo com a fisionomia de Kajin, a quem ele invejava durante toda a sua vida, mas o mundo 500 anos depois é um lugar mais estranho do que ele havia antecipado. Em um flashback, Julian diz a ele que ele não pode vincular as imagens ao coração. Vinchin não sabe o que ele quer dizer como imagens. Isso é armazenamento de imagens para mana. Vendo que ele não armazena mana em seu coração, Vinchin se pergunta sobre o método de meditação. Embora Julian não saiba exatamente que tipo de método de meditação ele está falando, Vinchin menciona que Falkir, o primeiro
Tatanka tinha um ótimo método de meditação para armazenar mana no coração. Na época de Julian, eles armazenavam a mana nas imagens. Chamaremos cada um deles de estrela. O número de estrelas usadas representa a força do artista marcial. Há muito tempo, eles eliminaram o método de armazenar mana no corpo físico. Não há sequer registros deles. Hoje em dia, usam cartões SD para armazenar mana. Em conclusão, isso significa que um adulto da família cria pelo menos uma imagem, fazendo uma ligação com a mana pela primeira vez e sentindo-a. Esses são os requisitos para criar uma imagem estelar. A imagem foi criada para evitar os riscos de armazenar mana no coração. No passado, mais da metade dos artistas marciais morreram ao armazenar mana em seus corações, pois eles explodem. No entanto, Vunton começa a armazenar mana em seu coração porque ele tem um coração forte. Ele precisa arriscar tudo se quiser ser reconhecido como um verdadeiro artista marcial. Gavin, com um braço só, aprendeu esse método e cresceu assim. Julian interrompe Vinchin porque percebe que a mana está fluindo por toda parte e menciona a fórmula de circuito. Há uma fórmula para usar a mana de forma eficiente. Na época de Davin, eles faziam isso apenas tocando, embora nem todos tivessem sucesso. Mais da metade morreu. Julian pede a ele que tenha calma e use seu corpo corretamente, como se fosse precioso, e de fato é. Por isso, Vinchin pergunta a Julian por que ele fez aquilo com seu próprio corpo. Aquele corpo nasceu com um exoesqueleto celestial e com um coração forte e poder mágico. Julian certamente teria tido sucesso se tivesse crescido com o treinamento adequado na família Samion. O exoesqueleto celestial é uma estrutura óssea que permite armazenar mana, mas também precisa de mana para ser armazenado. E o exoesqueleto celestial dele está faminto por mana há mais de 13 anos. Com essa taxa, o corpo de Vinchin Aninka morrerá sem ter chegado à idade adulta. Mais tarde, Vinchin medita. Ele sabe que isso vai impedir que a condição de seu corpo piore, mas há um limite. Ele pode ter apenas cerca de 10 anos restantes, e isso é tempo mais do que suficiente para Storm Sword se tornar imperador da espada e para Davin, com um braço só, ser esquecido pelo mundo. São os anos que Davin passou faminto enquanto estava preso, ansiando pela vida. Esses 10 anos, sem dúvida, foram aterrorizantes. É absurdamente longo. A seguir, alguém bate na porta e então entra. É o servo de Vinchin. Seu nome é Wilson, o mesmo que Julia mencionou que iria cortar a garganta dele 3 anos depois. Não pense muito sobre isso. Aquele garoto tinha pensamentos muito distorcidos. Vinchin pede a Wilson para trazer-lhe roupas limpas. Wilson fica surpreso ao perceber que Vinchin parece mais forte do que o normal e pergunta a ele o que ele tem feito para deixar o quarto tão bagunçado. Wilson pensa que Vince tem estado aprendendo magia nele ou algo assim. Então ele quer alertar o grande chanceler e informar o patriarca. Vinchin se aproxima lentamente e ameaçadoramente diz a Wilson para fazer o seu trabalho, pois é para isso que ele é suposto servir. Ele é um servo, mas não quer fazer coisas que não sente vontade de fazer. Mas Vinchin deixa claro que ele é um servo, já que parece que ele não vai fazer nada. Vinchin decide ir ao grande chanceler que Wilson mencionou para pedir roupas limpas, além de dizer que teve que ir pessoalmente porque seu servo Wilson não queria trabalhar. Isso faz Wilson de repente querer fazer seu trabalho e ele vai fazer a limpeza também, pois covarde e insensível como Vinchin é, o servo não pode ser tão insolente e arrogante. Eles devem ter o colocado nessa posição de propósito. Julian pensa o mesmo. Eles provavelmente querem que Vinchin resolva o problema de um servo desafiador e rude para mostrar como deve ser o sétimo jovem senhor de Adventistas. Julian menciona que Wilson costumava ser membro de uma gangue e que ele também matou muitas pessoas. Vinchin não acredita que isso seja verdade, pois uma pessoa que matou muitas tem uma certa energia, e ele não sente nada vindo de Wilson, além de ter 2 olhos inocentes. Além disso, ele sente que Wilson também é um covarde. Julian pergunta como ele tem certeza do que disse. Vinchin tem certeza de tudo isso porque ele viveu uma vida assim. Julian fica assustado, pois acredita que ele convertia ele mais aterrorizante do que um rei dos espíritos. Porque lembremos que Julian não sabe que a identidade do corpo em que a invenção está é o próprio Davin. Wilson termina de lavar as roupas e limpar o quarto de Benson. Wilson percebe que Vinchin está mais submisso. Vinchin pede a ele uma espada de madeira de 1 metro, pesando cerca de 500 gramas, e deve ser feita de madeira negra com cheiro. Supõe-se que haja toneladas como essa no armazém da família. Wilson recusa. Se for esse o caso, Vinchin terá que ir sozinho, é claro, e dizer ao guarda do armazém que ele está lá pessoalmente porque Wilson se recusou a seguir as ordens, o que é um problema. Wilson não sabia disso, mas os guardas do armazém são artistas marciais excepcionais e muito leais aos descendentes diretos da família. Wilson pergunta por que ele está agindo assim de novo, e quando ele tenta tocá-lo, Vinton responde derrubando, pois ele tem mais lembranças de ser atacado por trás. Apesar de ter feito isso, o corpo de Vinchin contorcia-se de dor. Wilson se levanta. Parece que ele tinha algo a dizer, mas ele finalmente concorda em seguir as ordens de Vinchin
Vincent, embora ele claramente não quisesse no começo. Wilson está chateado e não quer perder para Vincent novamente. Wilson entrega a espada para Vincent de uma maneira ruim. Vincent comenta que ele sabe que é uma pessoa sem o braço direito e que teve uma vida difícil até encontrar um fim terrível. Isso faz a atitude de Wilson mudar novamente, e ele entrega a arma adequadamente, mesmo que seja constrangedor para ele. Vincent precisa de um treinamento adequado, então ele começa a realizá-lo. Ele sabe que o exoesqueleto celestial que ele possui é extremamente fraco, mas não esperava ficar tão cansado depois de empunhar a espada de madeira algumas vezes. No entanto, é uma sensação boa. Tudo indicava que este corpo nasceu para ser um artista marcial. Momentos depois, um cara aparece e corta o boneco de teste ao meio. Seu nome é Ravenna Dinton. Definitivamente não é alguém de quem ele goste. Julian explica que Rivan Tink é um descendente colateral muito distante e também é um dos candidatos que se prevê que vença a Assembleia das Verdadeiras Espadas. O cara de antes era o pai desse cara. Julian o avisa para ter cuidado, pois ele é uma estrela em ascensão, o mais habilidoso entre os de 13 anos da família Tinka. Quanto a Ravenna, ele percebeu que se vencesse na Assembleia das Verdadeiras Espadas, teria que lutar contra Minshin, por isso veio procurá-lo. A Assembleia das Verdadeiras Espadas é uma competição que reúne numerosos filhos de famílias marciais que estão relacionadas com a família Tinka para lutar com verdadeiras espadas. Embora não haja restrição de idade, as pessoas geralmente participam deste evento a partir dos 14 anos. O vencedor da Assembleia da Verdadeira Espada tem a oportunidade de lutar contra um descendente direto da família Denkaga que tem a mesma idade. Esse descendente direto, que irá lutar contra o vencedor da competição, será o Vincent, teoricamente considerado o mais fraco dos descendentes diretos. Ravenna pensa que Vincent está com medo, mas, ao contrário, na verdade ele diz a ele que até mesmo provocações devem ter um certo nível de dignidade e classe. Ele está incomodado que Ravenna tenha ido lá para zombar dele. O Daven, sem um braço, é respeitado tanto no campo de treinamento quanto na arena de combate. Até mesmo Kajin o respeitava. Vincent diz a Ravenna que foi seu pai quem lhe ensinou essas maneiras. Isso deixa Ravenna com raiva, então ele decide não perdoá-lo, agora que Vincent desrespeitou seu pai. Julia o avisa que Ravenna está em um nível de 2 estrelas e possui os atributos de um homem de aço. Ele deve ter cuidado, já que Ravenna, teoricamente, é mais forte do que Vincent. Ele sabe que se lutarem agora, ele perderá, mas ele não aguenta aquele sentimento de inferioridade com o qual Ravenna foi criado como um descendente colateral. Ravenna está usando mana, mesmo sabendo que Vincent não pode fazê-lo. O pai desse menino não age como um adulto, e seu filho não conhece a etiqueta de ser um artista marcial. Vincent precisa colocá-lo no caminho certo. Ele lhe diz que em seu tempo alguém como Ravenna teria apanhado dos anciãos de uma família. Ambos apontaram suas espadas um para o outro. Ravenna sabe que Vincent não tem mana. No entanto, o ambiente em que ele estava implicava que Vincent poderia derrubá-lo a qualquer momento. Vincent interrompe as coisas ali e avisa Ravenna que na Assembleia das Espadas Verdadeiras as coisas não terminaram apenas com espadas de madeira. Isso faz Ravenna explodir e tentar atacá-lo. Rabanne está prestes a atacar